Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Alessandro Molon, do PT, e Leonardo Pisciani, do PMDB. No último bloco, eu deixei uma pergunta. A impressão que eu tive com a declaração da ministra Edili Salvati é de que o governo meio que lavou as mãos em relação ao destino do Rio de Janeiro, quando disse o seguinte: bom, nós já fomos até o veto, vetamos, manifestamos a nossa posição, somos favoráveis ao Rio, mas não estamos dispostos a fazer mais do que isso. É isso mesmo, deputado Molon? Eu acho que o que vai mostrar o compromisso do governo federal com a defesa dos estados produtores é a sua atuação na defesa do veto da presidente Dilma. Eu acho que é decisivo daqui para frente que o governo federal defenda no Supremo... Mas sobre isso, o ministro da Advocacia Geral da União disse que não vai defender a posição dos estados produtores. Disse que foi decidido pelo Congresso, muito bem, que daqui para frente a Advocacia Geral da União não fará o menor esforço para defender o veto da presidente Dilma. Olha, eu quero dizer que eu lamentei profundamente a manifestação inoportuna, inadequada do ministro, porque por mais que a AGU caiba de fato defender a União, e o Congresso é o poder legislativo da União, portanto o Congresso também integra a União, a AGU não é a Advocacia Geral do Poder Executivo, né? Então, entende-se juridicamente o que talvez ele tenha querido dizer. Agora, se foi isso que ele quis dizer, ele disse da pior forma, no pior momento, trazendo um prejuízo sério aos estados produtores. Por isso eu quero reafirmar que eu tenho também a firme esperança de que o veto da presidente vai ser defendido no Supremo, vai se defender a manutenção do veto e, portanto, a inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso, porque a presidente da República pode pode vetar por duas razões, Ricardo, diz a Constituição Federal. Ou por inconstitucionalidade, ou por contrariedade de uma lei aprovada ao interesse público. Ela vetou pelas duas razões. Ou seja, a presidente entendeu que a lei aprovada pelo Congresso é inconstitucional. O veto por inconstitucionalidade ele é muito grave, porque ele não é um juízo pessoal do presidente da República, é uma interpretação de que a Constituição, a que todos devem se submeter, foi descumprida. Ou seja, uma análise jurídica. Não é possível que uma decisão majoritária do Congresso mude a convicção da presidência da República. Por isso que o veto tem que ser defendido no Supremo. Deputado Pisciani, essa impressão que começa, digamos, a prevalecer de que faltou esforço do governo federal para fazer vencedora a tese dos estados produtores, começa a ganhar corpo. Porque lá atrás, a presidente Dilma, no exercício de seu mandato, concedeu várias licenças de isenção de IPI, de geladeiras, carros. Bom, isso teve um impacto muito grande no fundo de participação dos estados. Deixou os estados à míngua, porque o IPI é o determinante do fundo de participação dos estados e municípios. Muito bem. Os estados, premidos por essa dificuldade, viram nos royalties uma maneira de resolver a questão imediata financeira dos estados. Ou seja, o governo federal, além disso, o governo federal é detentor do maior quinhão, do maior naco da divisão dos royalties do petróleo. Ou seja, não poderia o governo federal ceder um pedacinho, uma fração daquilo que lhe compete para favorecer esse entendimento, deputado Pisciani? Bom, eu quero primeiro começar fazendo justiça com a presidente Dilma. Essa discussão começou antes do mandato dela, diga-se de verdade. O mandato do presidente Lula. Começou enviado ao Congresso pelo presidente Lula. Mas eu acho, até para termos boa vontade com o Poder Executivo, com a presidente da República, eu acho que eles subestimaram a gravidade do que estava se tratando. Foi deixando o assunto andar, dizendo, uma solução vai aparecer. Então se subestimou a gravidade do que vinha ocorrendo. E por outro lado, a União, aí sim, não teve talvez o desprendimento, a generosidade de abrir mão de receitas. Hoje em dia, só quem tem receitas com alguma sobra é a União. Até porque a União, de tempos para cá, começou só a criar contribuições não partilhadas e não impostos. Então, na verdade, cresceu o faturamento. Quando dá as isenções, divide com todo mundo. Os poucos impostos são compartilhados. Quer dizer, a situação é realmente complicada. Por isso, quer dizer, aumenta a responsabilidade da União na solução disso. Mas eu não acho que isso foi vamos dizer assim, não foi uma coisa intencional. O presidente da República não queria fazer isso. Eles subestimaram, que é um erro também. Houve um erro
da presidência da República ao subestimar a gravidade do problema. Permita até acrescentar o seguinte, quem está de fora do Congresso não imagina a reação que houve no Congresso ao veto da presidência. O objeto é porque nós sabemos que o veto foi correto, mas como as paixões tomaram conta do Congresso, a sensação que se tem é de que a presidente cometeu uma traição contra 25 estados para escolher 2, o que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Mas, assim, essa pressão houve e é intensa no Congresso. Realmente, eu acho que falhamos, né? O Congresso também. E o governo federal também, ao subestimar, falhou. Ao não encontrarmos uma saída. O Congresso faltou lucidez. E boa vontade, me parece, né, deputado Pisciano? Me parece que os outros estados se sentaram sobre a sua esmagadora maioria e disseram, não temos que negociar nada. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos massacrá-los. Né? Por isso é que o Supremo tem que ter agora uma posição que não é uma posição política, é uma posição jurídica de violação da Constituição e, portanto, de considerar inconstitucional a lei. Se o Supremo conceder a liminar para essa DIN, na verdade, disse ontem o ministro Fux que ele pode, na verdade, fazer com que digamos, a prevalência da lei só comece a acontecer a partir do momento que for julgado o mérito. É isso mesmo? Ou seja, sem prejuízo dos estados produtores. No momento seguinte, me parece que o que o ministro Fux quis dizer é que não há prejuízo nem para um lado nem para o outro em havendo uma liminar, porque seja qual for o resultado, os efeitos seriam só após o julgamento podem ser modulados. E aí não mexer com a ordem do país, com algo que seja muito gravoso para quem quer que seja no país. Mas veja bem, Ricardo, o que nós queremos é que não haja modulação nenhuma de efeito, ou seja, que a lei seja considerada inconstitucional ontem, hoje e amanhã. Quer dizer, nós não queremos que ela seja considerada inconstitucional até o julgamento do mérito. No nosso entendimento, é um absurdo. E que haja liminar. E que haja liminar. O caos não se instale imediatamente. Ou seja, que não se permita mexer naquilo que está firmado, nos contratos firmados, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não seja parte. O princípio da boa-fé fez com que o Estado do Rio assumisse um monte de compromissos em cima desses contratos. Vocês acreditam que essa liminar possa ser concedida em quanto tempo em relação à DIN no Supremo? Olha, eu imagino que em 2 ou 3 dias, no mais tardar, uma liminar dessa, se for para ser concedida... E vai ser concedida, me parece, pelo plenário e não pelo relator. Parece que a tendência é que se o relator leve, será a importância pela gravidade do problema, que leve a julgamento do plenário, é isso? Preciso primeiro saber quem será o relator da ADIM, né? Acho difícil a gente poder falar qualquer coisa sobre isso sem saber quem será o relator. Isso é uma decisão muito pessoal do ministro. Nós estamos encerrando o programa, mas uma pergunta. Eu, se fosse o relator de um processo como esse, eu daria uma liminar. Porque essa questão, veja bem, só para esclarecer, a cada dia que se perder para a concessão da liminar, pode trazer prejuízo para os estados produtores. Quer dizer, não tomar uma decisão é muito mais grave do que tomar uma decisão. É muito mais fácil dar uma liminar para aguardar o julgamento do mérito do que esperá-lo e permitir um caos. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa. Eu queria fazer só uma pergunta provocativa no final. Nunca se viu a bancada tão unida do Rio de Janeiro na defesa dos interesses do Estado. Todos os partidos de diferentes matizes ideológicos se juntaram para defender o Rio. Essa unidade que ficou clara, visível na discussão dos rodos, pode ser estendida ao processo eleitoral? PT e PMDB, que agora vive na antivéspera de um divórcio aqui no Estado, cada um lançando uma candidatura, poderão se entender? Primeiro, rapidamente, deputado Pisciano. Olha, Ricardo, o PT, ele faz parte da coalizão do governo do PMDB no Estado do Rio de Janeiro, da mesma forma que nós fazemos parte da coalizão do governo da presidente Dilma. Nós esperamos que a aliança, que tem sido boa para o Estado do Rio de Janeiro, possa continuar, possa prevalecer. É uma decisão que cabe ao PT. Escolher o caminho que eles querem seguir. Está querendo dizer que cabe ao PT apoiar o candidato do PMDB? Não, cabe ao PT. O PT tem o direito de decidir se quer ter candidato ou se pretende continuar com a aliança.
O governo do PMDB, com a participação do PT no Rio, vem dando certo. O PT já continua dando parece certo. que já lançou o senador Lindbergh como pré-candidato. Deputado Molon, qual é a sua opinião sobre o tema? Eu quero mais uma vez concordar com o deputado Pisciani. Eu acho que cabe ao PT decidir. Eu vou ser muito transparente. Eu acho que o PT deve ter candidato próprio. Eu defendo essa tese de forma transparente há muito tempo. De forma que eu acho que o PT tem a obrigação de apresentar ao eleitorado do Rio uma alternativa, a sua forma de ver o Estado. Como o PMDB tem o direito de ter seu candidato e disputar a eleição, o PT quer ter esse candidato também. Gente, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-los aqui no programa. Muito obrigado, deputado Alessandro Molon. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço. Muito obrigado pelo programa. Muito obrigado, deputado Leonardo Pisciani. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer recebê-los aqui. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.